Saúdo a todos os irmãos, mais uma vez, com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Espero que a sua semana tenha sido uma semana cheia de expectativas, uma semana em que pôde experimentar a bondade do Senhor, porque sabemos que Ele é bom, por todo tempo Ele é bom. E aguardamos que esse instante aqui, nesse segundo culto desta jornada de cultos, possa, como eu disse, ser altamente inspirador para você que conosco cultua. Quero perguntar se há alguém que nessa semana completou aniversário, nascimento, casamento, batismo ou outra importante data na sua vida. Se houver, quero pedir que venham aqui. E em seguida vamos agradecer ao Senhor, então, pela sua vida, pela bondade dele manifesta também aqui com o nosso irmão pastor Alfredo, aniversário de nascimento. É revelável ou é um segredo de Estado? Não, pode revelar. 85. Quem viver, chegará lá. Eu espero chegar lá. Deus o abençoe. Há alguém conosco nesse culto pela primeira vez? Se houver, peço a gentileza de se colocar em pé para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez hoje conosco? Vamos todos nos colocar em pé. Vamos oferecer esse culto ao nosso Deus. Mas antes, vamos pedir para o nosso coro Otília Galvão, então, entrar. E depois, então, vamos orar. Nosso irmão Luiz Brito virá aqui orar nesse instante, dando graças a Deus pela vida do pastor Alfredo Medeiros e oferecendo ao nosso Deus esse culto que nós com grande alegria a Ele prestamos. Pai, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que temos de em família aprendermos mais da Tua palavra e Te cultuarmos, Senhor. Convidamos o Senhor para estar nesse culto e temos certeza que o Senhor esteve no primeiro e durante os próximos. O Senhor é o convidado especial e é o motivo que nos trouxe aqui. Abençoa a vida do pastor Alfredo, guardando ele, a sua esposa, dando-lhe saúde e muitos mais anos de vida. Fique conosco, é o nosso desejo, o nosso anseio nessa manhã. Amém. Amém. Todos, por favor, podem se assentar. Parabéns. Obrigado, pastor. Vamos então continuar. O coro Otília Galvão vai então agora exaltar o nome que já é exaltado, o nome que já é sobre todo nome, o nome que já é o maior de todos os nomes, o nome que passou pela cruz, mas não ficou na cruz. Por isso nós simplesmente podemos dizer aleluia. É o título da música. Simplesmente aleluia. Participemos.
Vamos ler então a profecia e o cumprimento da profecia. Quando nós lemos Isaías 52 e 53, ficamos extraordinariamente espantados como a profecia se cumpre e como o retrato feito 7 séculos antes é praticamente o mesmo retrato escrito por aqueles que foram contemporâneos de Jesus. Eu lerei a profecia e você lerá o cumprimento. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Por isso nós podemos que cantar que é preciosa a paz que vem da cruz de Jesus, que pelo precioso sangue desse nome, o nome de Jesus, nós então somos salvos. Vamos orar acompanhando a irmã Avani Borges Costa.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo grande privilégio de estarmos aqui, Senhor, neste domingo para prestar estes cultos, Senhor. E agradecer pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário em remissão de todos os nossos pecados. Aceita, Senhor, os cultos todos que serão prestados nesse Teu dia, que seja tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para te agradecermos, Senhor, pela graça maravilhosa da nossa salvação. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Exceto o coro, que vai cantar agora louvor, todos os demais podem se assentar. Aprendemos no livro de Isaías, a partir desse texto profético e poético, que Jesus é aquele que cumpriu a profecia como servo sofredor. E na cruz ele foi desfigurado pelo sofrimento. E assim mesmo ele disse a primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Ele carregou nossos pecados e as nossas dores. Aprendemos isto na profecia. Vemos isso no cumprimento. Em pé, nós então leremos, depois cantaremos a maravilha do amor de Jesus. Eu lerei a profecia, os irmãos, o cumprimento. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ministro da salvação. Cristo, meu mestre, veio por mim, ó maravilha!
do amor de Jesus. Todos podem se assentar. O Otília Galvão vai cantar agora sobre o amor de Jesus. E lendo esse texto até esse momento, talvez pudéssemos dizer que esse amor foi desproporcional. Estamos de acordo. Mas o que vem de Deus é sempre desproporcional. Alguém poderá dizer que esse amor é irracional, não passa pelo crivo da razão. Como pode alguém morrer no lugar do outro? Também é verdade. Quando Deus age, Ele não obedece aos cânones da nossa razão, que não resolve, não explica, embora seja boa para os seus fins, mas não nos atende naquilo que é mais essencial, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Ela é possível pelo amor de Jesus.
nesse momento de fidelidade, de entrega também de nossos dízimos e ofertas, ocorre-me a seguinte lembrança. Imagine que no nosso país houvesse a pena de morte. Imagine que você foi condenado à pena de morte por um crime que cometeu. Mas perto da sua execução, o presidente da República promulga um indulto. E você então não vai mais morrer, embora merecesse, porque você foi perdoado. O que você ia fazer? Ah, legal. Só isso? Penso que talvez o normal seria você procurar esse presidente, agarrar esse presidente, abraçar esse presidente, porque graças a ele você está vivo. Aconteceu conosco. A cruz é exatamente o indulto, o perdão. E o que nós fazemos? Ah, tá bom. Do tipo, não fez mais que a sua obrigação, Jesus? Ou nos agarramos a ele, à cruz, e agradecemos. E o que fazemos com essa mensagem? Guardamos? Dizemos assim a algum ou outro: olha, eu estava condenado, mas Jesus na cruz me perdoou os meus pecados. Mas não conta para ninguém não, tá? Porque às vezes também fazemos assim, em lugar de sair por aí proclamando. Essa é a nossa missão, proclamar. Então uma igreja existe para adorar a Deus, isto é, louvar, agradecer. Existe para proclamar. Muitas pessoas precisam ouvir que já estão perdoadas e ouvirão através de nós, que somos a igreja. Por isso nós pregamos aqui e onde for possível nós pregarmos. Por isso nós pregamos pelo rádio. Por isso pregamos pela televisão. Recebi essa noite uma correspondência de uma pessoa que não conheço. Seu nome é Jadir de Carvalho, que tem um filho autista. E ele disse, não sei qual a sua cidade, que todas as semanas ouve o nosso programa de televisão. Desejo que continuemos, que tratemos de assuntos como este, o do autismo, porque Jesus também ama o meu filho, disse ele, autista, como nós também aqui em casa o amamos. Essa é a nossa missão, levar o amor de Jesus onde ele é necessário. Por isso estamos em Rio do Sul, estamos no Grajaú, por isso fundamos igrejas em São Gonçalo, Casa Branca, as últimas e as primeiras em diferentes lugares, para que o Evangelho de Jesus seja pregado, seja proclamado. Por isso, nós sempre conclamamos que, por gratidão e por desejo para que o Evangelho chegue a outras pessoas, nós separamos uma parte que nós ganhamos para participar da igreja, do ministério de Jesus, por meio da igreja. Nesse contexto, quero lhes lembrar que, além dos 7 cultos de hoje, este sendo o segundo, amanhã teremos também o culto da Páscoa bilíngue, francês-português. No próximo domingo, além dos 4 cultos normais, um culto às 6 horas da manhã, o culto da ressurreição.
E no dia 23, quarta-feira, Páscoa judaica. Você pode se inscrever ainda hoje. Os alimentos são todos como os judeus fazem. Nosso objetivo é didático. Mostrar como da Páscoa surgiu a ceia. Essa que nós celebramos aqui na nossa igreja várias vezes a cada mês. Então, é com gratidão e com compromisso que nós nos levantamos, os que trouxemos nossas contribuições para hoje, colocamos aqui. Nossos dízimos, nossas ofertas, é o que faremos nesse instante agora, também em nome de Jesus. Senhor, te somos gratos porque o teu amor nos alcançou. Te somos gratos porque queres alcançar ainda outras pessoas com o teu amor e nos convida para sermos teus parceiros na obra da tua missão. Graças te damos por tua bondade para conosco. E te rogamos que esses recursos aqui colocados nesta hora possam ser usados por mãos santas. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Todos podem continuar sentados, os irmãos podem então levar as salvas. Corotilha Galvão vai entoar agora uma música. Penso que muitos de nós a conhecemos, que nos fala do privilégio da oração, do privilégio de sermos conduzidos por Deus. Para mim, um dos textos mais profundos da Bíblia é quando Paulo diz em Romanos 8 que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus em cada momento. Nós somos guiados em cada momento, quando tudo aquilo que nos aflige, nós apresentamos a Deus em oração. Quando as coisas estão sorrindo para nós, também levamos a Deus em oração. Quando temos que tomar uma decisão profissional, uma decisão em relação a um assunto de natureza jurídica, algo do nosso corpo, nossa mente, nós levamos a Jesus. Cada momento, cada assunto, cada dificuldade, cada problema. Podemos viver sem Ele, mas podemos viver com Ele. Nessa semana, nossa irmã Leila, que aqui está, perdeu o seu esposo, Jorge Neviton Carneiro.
E nós só podemos pedir a Deus que conforte a vida daqueles que perderam o seu querido. E nós temos certeza que Ele faz isso. Pode ser que tenha aqui mais alguém igualmente enlutado, com a dor cortando a alma pela separação. Eu lhe convido, coloque a sua dor diante de Jesus. Ele carregou os nossos pecados e carregou também as nossas dores, dores que não vieram por causa do pecado, mas vieram por causa da nossa natureza, ou do pecado de outros, dos erros de outros. Deus é aquele que nos carrega em nossos pecados e também em nossas dores. Enquanto o coro Otília Galvão canta a cada momento, você pode se colocar em pé, pode vir aqui. Após esse instante de canto e de consagração de nossas vidas, o pastor Alcenir vai orar por todos. Pai amado, nós queremos levar os nossos pensamentos ao Teu trono da graça nesse instante. Primeiramente, ó Deus, para Te agradecer, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, Te pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Só o Senhor sabe, ó Deus, o mal que isso faz às nossas vidas. Não podemos viver, ó Deus, de uma forma correta, de uma forma santa, de uma forma que Te agrada. O desejo do nosso coração é esse, mas a nossa vida muitas vezes nos engana, os nossos procedimentos, os nossos pensamentos. Por isso nós contamos com as Tuas misericórdias, ó Deus, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Agora, ó Deus, vem
sondar os nossos corações, ver, ó Deus, aquilo que tem nos incomodado, aquela dor mais profunda. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor carregou, né, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E por isso nós colocamos diante do Senhor esse nosso sofrimento, essa nossa luta, e te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa agir sobre os nossos enfermos, ser com a Nádia, ser com o nosso irmão Itamar, o irmão da Elizabeth, que vai se submeter a essa cirurgia. Ó Deus, a irmã Augusta, ali naquele hospital, naquela cama. Nosso irmão Itamar Coelho, também preso ali a um leito. Todos eles, ó Deus, e outros que carecem, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo ali curando, e nós cremos que o Senhor pode curar. Por isso o nosso clamor é que em nome de Jesus o Senhor possa restaurar, ó Deus, a saúde dos nossos irmãos para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que nada somos sem o Senhor, mas tudo podemos naquele que nos fortalece, e é o Senhor quem nos fortalece. Por isso o nosso clamor. Ó Deus, que a Tua palavra de que o Senhor vem enxugar as nossas lágrimas possa se fazer presente na família da nossa irmã Leila. Ó Deus, Tu sabes, né, o momento que eles estão passando, a saudade, a dor, e nenhuma palavra, ó Deus, pode consolar, mas nós contamos com o Teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, para que o Senhor possa agir nesta família e suprir, ó Deus, ali as necessidades. E, ó Deus, dá aquela suave presença do Teu Espírito, ó Deus, para ajudá-los a passar por esse momento. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma cada família aqui, os pedidos, ó Deus, e as necessidades que estão sendo apresentadas a Ti. Ó Deus, eu não conheço, mas o Senhor sabe o que cada família, cada filho Teu aqui nesse instante necessita de Ti. Por isso nós clamamos, porque cremos, ó Deus, no Teu poder em nossas vidas. Vem, Senhor Deus, e age sobre cada causa aqui apresentada nesse instante. Dá o emprego, dá a saúde, dá a restauração do casamento. Deus, dá a libertação dos vícios. Ó Deus, muitos problemas, mas nós sabemos em quem cremos, e os nossos olhos estão fitos, ó Deus, unicamente no autor e consumador na nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus na cruz falou 7 vezes. Quando fazemos uma harmonia dos evangelhos, encontramos essas 7 palavras da cruz. A primeira, que nós lemos em Lucas 23:34, é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra da cruz, que nós lemos em Lucas 23:43, é: hoje, dita ao companheiro de agonia, estarás comigo no paraíso. E sobre esta segunda palavra, a palavra da cruz, o nosso pastor André Aguiar Lisboa vai nos trazer a reflexão e a meditação para o nosso crescimento e para o louvor de Deus. Senhor, te rogamos que aquilo que já concedeste na hora da preparação dessa mensagem ao teu filho André, o Senhor o capacite para nos-la apresentar agora, de tal modo que as nossas mentes possam compreender e os nossos corações possam se dispor. Oramos assim, ó Deus, confiados no Teu poder e amor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos nós. Muito bom dia a todos. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Se você não tem a Bíblia com você, há uma provavelmente na frente do seu banco. Lucas 23, versículo 39 até o 43. Um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo?
salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mais uma vez, queria convidá-lo à oração. Senhor, eis a tua palavra, e como o teu filho um dia rogou por nós, santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós oramos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Você já brincou com seu filho hoje? Você já orou com seu filho na última semana? Você já leu a Bíblia ou contou alguma história dela para ele de domingo passado até aqui? Eu tenho o privilégio de ser o pastor das nossas crianças, mas o pastor de cada casa é cada pai. Você é o pastor na sua casa. A ministra de música ou a pastora auxiliar em cada casa é cada mãe. Nós temos essa responsabilidade de aplicar a palavra de Deus aos nossos filhos, não esperando apenas que a igreja venha suprir o alimento espiritual que todos nós precisamos, assim como eles precisam, mas que comece dentro dos nossos lares. E a nossa filhinha mais velha, a Beatriz, ela de vez em quando pede para mim ou para a Glaucia, minha esposa, que nós contemos aquela história, a mais importante de todas. Então nós nos voltamos para a cruz. E ela tem alguns pensamentos a respeito dessa história. Ela me perguntou certa vez por que Jesus estava no meio. Por que a cruz de Jesus estava no meio? Versículo 33 desse texto que nós lemos diz que um foi crucificado à sua esquerda, outro à sua direita. Então ela mesma chega à conclusão de que Jesus era o mais importante que estava sendo crucificado ali. Ela tem 4 anos. E outro dia ela via uma figura daqueles soldados romanos com aquele capacete todo característico. E ela pergunta: quem é esse? Então eu expliquei: olha, esse daqui é um dos soldados romanos. Eles fizeram uma coisa muito feia com Jesus. Eles pregaram as mãos de Jesus. E não apenas isso, eles insultaram, zombaram de Jesus, cuspiram nele, o desprezaram. Então a Beatriz virou para mim e disse: e Jesus morreu por eles também, assim como morreu por mim. Então eu entendo que quando nós investimos o Evangelho, a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos, esse Evangelho, ele dá fruto, ele dá resultado, porque a palavra de Deus nos afirma que ela não volta vazia, mas faz tudo conforme apraz ao Senhor. Nós podemos ser instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, basta que nós fechemos um pouquinho o jornal, desliguemos o computador, deixemos o tablet um pouco de lado e possamos investir tempo nas nossas crianças. A coroa sempre foi um sinal de realeza. Por exemplo, a coroa brasileira, coroa de Dom Pedro II, ela possui 8 hastes e tem 639 pedras preciosas e 77 pérolas. E ela foi fundida, foi forjada por um homem chamado Carlos Martim em 1841, ainda no século XIX. Essa é a coroa de Dom Pedro II. A coroa da Rainha Elizabeth, Rainha da Inglaterra, custa mais de 12 milhões de dólares. A coroa de Carlos Magno, ela era também formada por 8 blocos de ouro que estavam sobre a cabeça daquele grande rei Franco. Outra coroa muito interessante é a coroa de Ricardo Coração de Leão, legendário rei da Inglaterra, porque ela era tão pesada que 2 homens precisavam segurar na cabeça do rei. Ele não aguentava ficar com aquela coroa. Mas junte todas essas coroas e elas não valem um tostão diante das coroas de Jesus Cristo.
Apocalipse 19:12 afirma que Jesus possui muitos diademas, muitas coroas. Ele tem a coroa da glória, ele tem a coroa da vida. Jesus possui a coroa da justiça. Mas há provavelmente uma coroa mais querida de Jesus Cristo. Essa não pertencia a ele. Ele a recebeu antes da sua crucificação. Não era uma coroa feita com ouro ou pedras preciosas. Essa coroa pertencia a mim, pertencia a você. E quando vestiram Jesus daquela coroa de espinhos, ele estava trocando aquela coroa pelas dele para que ele pudesse nos dar as que ele tinha. Quando cravaram sobre a sua fronte aqueles espinhos, esses espinhos eram para você, eram para mim. Mas então Jesus toma a nossa coroa, ele aceita, recebe, escolhe a nossa coroa de espinhos, para que também ele possa nos dar as coroas que ele tem. Hoje nós estamos pensando sobre essas 7 palavras na cruz. E aqui há 3 personagens: Jesus e 2 salteadores, 2 ladrões. Poderíamos dizer que eram os nossos ladrões de carro. Eles abordavam as carroças e tiravam dali aquilo que podiam. Às vezes precisavam assassinar alguém para acobertar o seu próprio crime. E um desses salteadores que havia sido crucificado ao lado de Jesus, ele tem uma reação. A reação dele é a respeito da sua própria visão de mundo. Segundo ele, que se Jesus fosse de fato o Messias, teria descido dali e teria salvado a ele e aos seus 2 companheiros de martírio. E não raro nós nos encontramos com pessoas assim. Assim como Pilatos e Herodes, aquele ladrão zombou de Jesus. Assim como o Sinédrio havia insultado a Jesus, ele também insultou a Jesus. Você não é mesmo Messias? Desce daí. Desce daí e nos livra. Assim como os soldados romanos, esse homem questionou a Jesus sobre a sua identidade. E não raro nós encontramos gente assim, que justifica no outro a sua própria condição. Eu sou assim porque a minha família é assim, porque meus pais me criaram desse jeito. Isso está acontecendo hoje comigo, mas se você pudesse fazer uma forcinha, eu sairia dessa situação. Eu sou assim porque a minha esposa é assim, ou o meu marido é assim, os meus filhos são assim. Eu sou assim por culpa da igreja, por culpa do pastor, por culpa de quem seja. E aquele homem na cruz, ao invés de olhar para dentro de si e perceber que as suas escolhas o haviam levado até ali, ele olha para Jesus, zomba de Jesus e acaba não aprendendo nada com isso, porque quando nós não aceitamos a responsabilidade dos nossos atos, não aprendemos nada com ele. Então o outro salteador interpela o seu companheiro de cruz: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Você não teme porque nós estamos sendo punidos com justiça, estamos respondendo pelos nossos crimes, estamos recebendo aquilo que merecemos, mas ele não fez nada. Há uma grande diferença entre um e outro. Ambos sabiam que estavam ali por causa dos seus crimes, mas apenas um deles reconheceu que havia justiça sendo feita ali e havia uma grande injustiça sendo feita com Jesus. Os nossos pecados podem ser perdoados por Deus, e é o que acontece com esse segundo ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas apesar dos nossos pecados serem perdoados por Deus, grande parte das vezes nós vamos lidar com a consequência dos nossos pecados. E o interessante é pensarmos que a salvação ali era uma escolha pessoal. Jesus não obrigou ninguém a dar as suas próprias respostas, eles disseram aquilo que estava em seus corações.
A salvação não acontece por aquilo que nós podemos fazer, oferecer a Deus. Aquele ladrão na cruz estava completamente desesperado. Ele não tinha mais nenhuma esperança. Ele não tinha nada para oferecer a Jesus. Então tudo que ele pede é: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Mas não é fácil nós chegarmos a uma tal condição. Eu digo isso porque todos nós precisamos associar a nossa posição, a nossa condição espiritual à daquele ladrão na cruz. Salvação é quando nós reconhecemos que não temos nada para oferecer a Jesus. Estamos sem esperança das nossas próprias justiças. Quem confia na sua própria justiça, certamente está confiando em algo que não pode salvar. Isaías 59 afirma que há caminho que ao homem parece direito. As nossas justiças parecem corretas, mas ao final deles dá em caminho de morte. Isaías 64, versículo 6, afirma que nós somos como impuro e as nossas justiças como um trapo de imundícia. Nossas justiças não poderiam agradar a Deus porque elas estão maculadas, manchadas pelo pecado. E muitas vezes nós achamos que podemos chegar diante de Deus batendo no peito e dizendo: Senhor, veja o que eu fiz por você, eu mereço ter um lugar aí no céu. Mas aquele homem não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele era um salteador, ele era um ladrão, ele tinha vivido uma vida de maus hábitos, más escolhas, redundaram na sua crucificação. Então tudo que ele oferece para Jesus é só confiança. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino, quando entrares à porta do paraíso. O problema é que muitos de nós confiamos ainda na nossa própria justiça. Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 18, afirma que numa parábola havia 2 homens que entraram no templo para orar. Um deles fariseu, o outro publicano. O publicano era uma espécie de cobrador de impostos que tirava vantagem dos outros. E o fariseu, muito orgulhoso, sentou na primeira fileira e dizia: Senhor, muito obrigado porque eu sou assim, tão justo, tão bom. Muito obrigado porque eu não sou pecador como as outras pessoas, porque eu dou o dízimo de todas as ninharias que eu tenho. Obrigado, Senhor, porque eu posso jejuar 2 vezes por semana. Precisava jejuar tanto, mas ele jejuava. E obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aí do meu lado, pecador, sujo, imundo. Agradeceu, foi para sua casa. Mas o publicano batia no peito e apenas dizia de fronte baixa, de olhos fechados: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês acham que foi para casa justificado? O primeiro ou o segundo? Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Como é que nós podemos nos apresentar diante de Jesus Cristo? Porque quando nós chegarmos no céu, ninguém vai poder bater no peito e dizer: Senhor, eu cheguei aqui, olha, porque eu fui uma pessoa boa. Eu cheguei aqui porque eu trabalhei na igreja. Eu cheguei aqui porque eu fui missionário. Eu cheguei aqui porque eu falei. Eu cheguei aqui porque eu cantei no coro. Eu cheguei aqui porque eu preguei a tua palavra. Não. Quando essa vida aqui terminar e chegarmos diante da presença de Jesus Cristo, nós vamos poder dizer apenas: Senhor, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Só pela graça de Jesus. Porque as nossas justiças não podem nos salvar. É por isso que oramos em nome de Jesus, nos merecimentos de Jesus. É por isso que só o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, nos limpar, nos lavar. Então aquele ladrão nos ensina em primeiro lugar. Eu só quero falar 2 coisas a respeito dele. O primeiro ponto é esse: aquele ladrão da cruz ao lado nos ensina que é pela graça que recebemos a salvação. Nenhum de nós pode apontar o seu dedo no peito e dizer: Senhor, o Senhor está em dívida comigo, porque eu fiz coisas demais pelo Senhor. Não. E ai de nós, quando nós começamos a nos apresentar diante de Deus de outro jeito. No site Desiring God, que é o site do John Piper, há algumas semanas atrás tinha
uma meditação a respeito da nossa salvação e dizia assim: você que não tem um testemunho muito impactante, você que não é ex-nada, sabe, aquela pessoa que não é ex-nada. Eu não sou ex-homossexual, eu não sou ex-drogado, eu não sou ex-assassino, eu não sou ex-pedófilo, eu não sou ex-nada. Mas eu estava perdido. E aos 9 anos de idade, quando eu recebi a Cristo no meu coração, eu fui salvo. Então, aos 9 anos de idade, Deus me livrou de ser um assassino, um ladrão, me livrou de todas essas coisas. E pode ser que eu venha a cometer algumas falhas, alguns pecados no meu dia a dia, mas eu fui salvo pela graça de Jesus. E talvez tenha gente que fique assim, o texto dizia, fique assim, meio acabrunhado. Eu não tenho nada de impactante para contar. Mas mesmo assim, quando você estiver diante da presença do Senhor Jesus, poderá dizer: eu fui salvo pela graça. Não é porque eu tenho um testemunho muito impactante ou pouco impactante, mas porque a graça de Jesus me salvou. Que ninguém aqui confie em sua própria justiça para a salvação, porque nós somos salvos pela graça. Agora, esse negócio de graça tem um perigo. E Paulo bem sabia do perigo quando escreveu Romanos 6:1, que disse assim: então, já que nós somos salvos pela graça, vamos dar lugar ao pecado? Tem gente que pensa: Jesus, ele nos perdoa, vamos agora pecar, porque quanto mais a gente peca, mais a graça de Deus ela vai abundando, né? Vai aumentando. Quanto mais pecado tiver, mais graça. Aí uns dizem assim: agora eu vou viver a vida como eu quiser, como dá na telha. Esse pensamento hedonista que nos leva a nos distanciar de Deus e do nosso próximo. Quantos casamentos acabam porque um homem ou uma mulher diz assim: eu tenho o direito de ser feliz? E essa tal felicidade talvez seja a pior das desgraças da nossa época. Nós temos o direito de ser obedientes e assim seremos felizes. Alguém vai dizer assim: mas o rei Davi, ele foi homem segundo o coração de Deus, ele adulterou, ele matou. Mas basta que olhemos para a história de Davi, vamos perceber que o reinado de Davi foi excelente. E a partir daquele momento do seu caso com Batseba, toda a sua vida, a sua família vira uma tragédia. Basta que prestemos atenção nisso. É pela graça, Ele pode nos transformar, Ele quer nos transformar. Mas nós não somos convidados a ficar presos em nossos pecados. Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que aumente a sua graça? Jamais. Vamos caminhar com Jesus Cristo. Mas o segundo pensamento e último que eu quero trazer, irmãos, é que aquele ladrão da cruz ao lado de Jesus Cristo nos recorda que a vida atual não é uma experiência definitiva. Nós estamos aqui de forma passageira. Essa vida não é com suas alegrias e tristezas, com suas vitórias e contingências. Ela não é uma vida que vai durar para sempre. Todos nós precisamos nos lembrar que aquilo que vivemos e experimentamos aqui é provisório, mas também que as nossas atitudes elas vão reverberar para sempre. Esse filme do Noé, ele tem um ator principal que é o Russell Crowe, eu acho que eu pronunciei certo. E o Russell, ele, uma década atrás, ele fez um filme que é o Gladiador. É o mesmo ator principal do Noé, o ator principal do Gladiador. E tem uma fala no Gladiador que é bastante significativa e emblemática para o filme inteiro. Ele diz assim: o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. As nossas escolhas nessa vida ecoam para a nossa eternidade. A promessa feita a Jesus, por Jesus ao ladrão ao seu lado na cruz, tinha um eco para a eternidade. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo nós vamos nos encontrar. Não pelas suas justiças, porque você não as tem nenhuma, mas pela minha graça. E Jesus está disposto a salvar pecadores pela graça, sim.
Mas as escolhas que fazemos aqui precisam ser responsáveis, precisam ser escolhas de acordo com o coração de Deus. Há uma realidade definitiva depois desta. Há um céu que nos aguarda. Há a presença de Deus que não vai jamais acabar. Então, aquele ato de perdoar aquele ladrão na cruz nos lembra que todos nós vamos passar por aquilo que a Bíblia, a teologia chama de escatologia, o final. Essa escatologia pode ser individual, a vida vai acabar para mim, mas essa escatologia um dia vai ser global. Jesus vai voltar, a história vai ter um ponto final, então nós vamos estar para sempre com Ele. É por isso, por exemplo, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança, por aqueles que já dormem. Mas saibam que assim como Jesus Cristo veio uma vez, Ele vai voltar. E vai voltar glorioso nos céus, ao som da trombeta. Primeiro, aqueles que estão mortos em Cristo serão ressuscitados, e depois nós, os que estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele nos ares. E é por isso que nós precisamos saber que essa vida vai um dia ter um ponto final. Aquilo que aqui fazemos não durará para sempre. As injustiças desse mundo vão receber a sua paga, porque Deus é justo e Ele vai dar um ponto final em todas as injustiças. Talvez você viva uma vida de sofrimentos. Essas palavras trazem consolação para agora, para esse momento, mas trazem consolação para o futuro, por sabermos que vamos estar com eles, com Jesus, no paraíso. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui fazer um sepultamento em Rio do Sul, Santa Catarina, do irmão Ailton. O irmão Ailton havia contraído um câncer de boca. Havia fumado muitos cigarros durante toda a sua vida. Ele me contava que desde os 13 anos era fumante. E a boca dele começou a ficar com um buraco. E nas 2 últimas semanas de vida do Ailton, ele se encontrou com Cristo, com o Evangelho, e a sua família toda, porque ele era já bisavô, foi sendo alcançada por Cristo. Os seus filhos e netos, bisnetos, se tornaram membros da nossa igreja em Rio do Sul. Mas ele morreu. Ele foi estar com o Pai. E no sepultamento do Ailton, havia consolação. Já foi num sepultamento em que as pessoas estão desesperadas? Que elas não sabem o que fazer, não sabem o que vai acontecer com aquela pessoa que está sendo enterrada? Agora, quando nós vamos a um sepultamento em que há um servo de Deus, há tristeza, há saudade, mas tem uns sepultamentos que parecem até haver, desculpem a expressão, uma festa, porque a pessoa estava tão debilitada e nós sabemos que ela foi descansar com Deus. E o interessante é pensar que essas palavras do apóstolo Paulo é: consolem-se a respeito daqueles que dormem. Aquele homem que estava na cruz, ele não apenas foi consolado por Jesus, ele recebeu uma promessa, mas ele consolou Jesus. E o interessante é que um dos comentaristas desse texto, se chama Stiller, ele vai dizer assim: olha, Jesus provavelmente ao ouvir aquele pedido do ladrão ao seu lado na cruz, ele não podia olhar nem para um lado nem para o outro. Ele estava dialogando com 2 pessoas à sua direita e esquerda, que não podiam vê-lo de frente. Mas quando ele ouve: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Stiller sugere que Jesus, movido de compaixão, também de alegria, recebendo uma consolação que nenhum anjo vindo dos céus podia dar para ele, porque ele estava ouvindo o porquê, o propósito da sua crucificação. Ele então vai empenar o seu corpo, tentar olhar para o lado e dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, os nossos sofrimentos não se comparam com a alegria que nos está proposta com Cristo Jesus. Não quero que você desespere dessa vida.
O meu desejo com essas palavras não é que você não invista mais aqui, nessa terra, mas é que nós possamos nos lembrar, nós somos peregrinos aqui. Não invista tanto nesse mundo, não fique tão acomodado, acostumado com os prazeres desse mundo, que você venha a se esquecer que nós somos apenas peregrinos. Apenas peregrinos. É por isso que Hebreus 11:14 diz que aqueles que assim falam mostram que estão buscando uma pátria superior. Eles olham para essa vida e saibam que eles vão receber uma pátria melhor. Isso é fé. É saber que nós não podemos ver o que nos aguarda, mas que há algo melhor nos aguardando. Jesus nos mostra que todas as dimensões dessa vida são passageiras. As alegres e as tristes. Que essas palavras nos sirvam de inquietação, para que possamos olhar para esse mundo como apenas um mundo passageiro, mas que também sirvam de consolação, para saber que um dia vamos reencontrar os nossos queridos, apesar das contingências, saudades, tristezas que a vida nos oferece. E que nós possamos, assim como o ladrão ao lado da cruz de Cristo, nos recordar que é só pela graça de Jesus que nós podemos chegar até os céus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus nosso Pai, mais uma vez, queremos te agradecer pela tua palavra, que é tão clara. E te agradecer porque podemos hoje compreender essa salvação, que possamos, assim como o pastor Israel nos estimulou, falar do amor de Cristo, testemunhar desse amor, viver em todo o tempo, nos lembrando, Senhor, que essa terra vai passar, que as alegrias, o conforto que podemos experimentar irão passar, ou que as dores, saudades, tristezas, desafios, lutos vão acabar um dia, porque o Senhor vai enxugar das nossos olhos toda lágrima, mas que possamos, olhando para a cruz de Cristo, autor e consumador da nossa fé, abraçar essa causa e viver por Jesus, na graça de Deus, abandonando nossos pecados, nossas impurezas e vivendo em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Então só temos que dizer aleluia. É o que faremos agora, participando juntamente com o coro Otília Galvão.
graças ao Pai, pelo preço que pagou, pelo sacrifício de amor que o Filho dele fez, e então nos comprou. Em pé, cantemos. Graças eu lhe dou, Pai.
Ó Deus, como vamos compreender isso? Como vamos entender o teu perdão para pessoas que nem sequer se arrependeram? Como vamos aceitar que tu salves o homem mau como aquele bandido? Como vamos compreender que o inocente morra no lugar de todos os outros culpados? Como vamos compreender que um morto sai do túmulo sozinho, sem ninguém o chamar para fora? Como vamos compreender que é uma coroa reservada a cada um de nós, mais valiosa do que as coroas dos ricos reis dessa terra? Como vamos compreender o teu amor? Já que não podemos compreender, Senhor, ajuda-nos a aceitar, a viver, a deixar que a tua misericórdia encha as nossas mentes e corações, e que a tua paz nos encha de conforto e de coragem. Graças te damos, ó Senhor, digno é o Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus.